Pita. 9h05. Direto para Brasília, ao vivo, o Supremo publicou ontem a ata do julgamento em que a corte descriminaliza o porte de maconha para uso pessoal desde que a quantia seja de até 40 gramas. O André vai contar para a gente se essa decisão já começou a valer, o que é que falta para entrar em vigor. Bom dia, André. Já está valendo sim, viu, Colombo? Muito bom dia para você, para Elisângela e a todos ligados aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Com a publicação dessa ata do julgamento, já começa a valer, já começa a ser cumprida essa decisão que manteve o porte como comportamento ilícito, mas definiu que as consequências passam a ter natureza administrativa e não criminal. A ata foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. O documento resume os votos proferidos pelos ministros e contém a tese jurídica que deve ser seguida pela polícia, pelo Ministério Público e pelo Judiciário de todo o país. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público. O Supremo julgou a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas e, para diferenciar usuários e traficantes, a norma prevê penas alternativas de prestação de serviços à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e comparecimento obrigatório a um curso educativo. A Corte manteve a validade da norma, mas entendeu que essas consequências são administrativas, deixando de valer a possibilidade de cumprimento de prestação de serviços comunitários. A advertência e a presença obrigatória nesse curso educativo seguem mantidas e devem ser aplicadas pela Justiça em procedimentos administrativos sem repercussão penal. Colombo, Elisângela. Valeu, André. Queria ouvir do Felipe um pouquinho sobre a entrada em vigor, então, já a partir da publicação dessa decisão, dessa nova norma que não considera crime o porte de até 40 gramas de maconha. Como é que isso vai se dar na prática, Felipe? O que é que já acontece com quem está preso, por exemplo, por ter sido flagrado portando 35, 28 gramas de maconha? Essas pessoas são beneficiadas por essa decisão. O que acontece com a polícia na rua hoje? Vamos imaginar aqui a circunstância. Lá fora, a polícia para alguém com 32 gramas de maconha. O que acontece com esse indivíduo? Essa é uma pergunta boa, Colombo, mas é bom lembrar que o parlamento, quando aprovou a lei antidrogas, no artigo 28, em 2006, isso previa já a diferenciação de usuário e traficante. E no artigo 28, não havia pena para o usuário restritiva de liberdade, ou seja, a pena era só administrativa. A pena era trabalho comunitário e advertência. O que o STF fez foi tentar explicitar, como que você diferencia o usuário do traficante. Eu não vejo que houve muita alteração prática em relação ao assunto. O STF falou o seguinte: nos casos em que uma pessoa for presa com 40 gramas, até 40 gramas de maconha e não há outros elementos comprobatórios que indicam que ele seria traficante, essa pessoa deveria ser considerada usuário e não traficante. E isso é uma decisão, no meu modo de ver, correta. Até porque quando você pega o relatório do CNJ, você vê que a aplicação da lei antidrogas, na verdade, faz uma diferenciação de acordo com o nível de escolaridade e a cor da pele da pessoa. O relatório do CNJ aponta que uma pessoa analfabeta era considerada usuário se portasse até 29 gramas de maconha, ao passo que nível superior, mais de 40 gramas. Ou seja, há uma certa discriminação na aplicação da lei que o STF, de certa forma, resolve a questão.